Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Queria cumprimentar-vos a todos e desejar a todos um bom mandato. Eu começo por lamentar a arrogância com que se dirigiu ao Partido Socialista nesta sua intervenção. Começa mal. De alguém, aliás, que lidera um partido que não só chumbou 9 orçamentos, como chumbou o orçamento de 2021, como na campanha interna do PSD dirigia-se ao anterior presidente, como demonstrando incompreensão, por não dizer que vota logo contra o orçamento, mesmo sem o conhecer. Mudou a posição, mudou a visão sobre a estabilidade política. Prometeu uma mudança, a mudança das políticas socialistas, varreu o socialismo do país, o país virou à direita e agora quer que o Partido Socialista suporte um governo que quer mudar as políticas socialistas. Ninguém compreende, nós não compreendemos, nós temos um compromisso com o nosso programa, com o nosso ideário e com o nosso eleitorado. Apresentou o programa de governo, que é, como não podia deixar de ser, isto não é nenhuma crítica, a tradução daquilo que é, na sua globalidade, o programa eleitoral. Ao que acrescentou 60 medidas de diferentes partidos. É que lhe chamou de diálogo. Aliás, foi assim que o Ministro da Presidência apresentou. No espírito do diálogo, incluímos 60 medidas dos diferentes partidos. Pois é importante que os portugueses saibam que não houve diálogo nenhum. Diálogo implica diálogo. Mas é apenas um padrão, foi assim com a eleição do Presidente da Assembleia da República. O PSD escolhe o seu candidato e fica à espera que os outros venham ter consigo. O PSD apresenta um programa eleitoral, acrescenta 60 medidas, não fala com ninguém, não ouve ninguém e espera que os outros venham ter consigo. Não é assim que se constrói maioria nenhuma, não é assim que se garante estabilidade nem durabilidade para um governo. Mas há outra coisa que o Governo não percebeu e que o Sr. Primeiro-Ministro não percebeu. Não são medidas avulsas que nos distanciam. O que nos distancia é uma visão diferente para o país, é uma estratégia para o país. Nós olhamos de forma diferente para o Estado Social, nós olhamos de forma diferente para a economia, nós olhamos de forma diferente para a forma como os portugueses se relacionam com o Estado. E é isso que nos distancia e não é a aprovação de medidas avulsas que garante que esse distanciamento desaparece. É assim desde logo na política fiscal, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro entende que a solução mágica para o crescimento em Portugal é a redução do IRC. Só que a redução do IRC é ineficaz, é errada e custa muito dinheiro ao Estado. Ela é ineficaz porque grande parte das empresas em Portugal já não pagam IRC. E as empresas que pagam o IRC, mas conseguem reinvestir os seus lucros, já pagam uma taxa de IRC efetiva baixa. Mas ela é errada do ponto de vista orçamental. Que ela é errada do ponto de vista da justiça social. Porque a receita fiscal são hospitais, são centros de saúde, são escolas, são carreiras da administração pública. É uma opção muito distante da nossa. Mas o mesmo acontece na visão do Estado Social e dos problemas que nós ainda temos. Nós não negamos, nunca negamos os problemas que nós temos no Serviço Nacional de Saúde. Só que a solução para os problemas do SNS não é desistir do SNS. O Vale Consulta é uma medida desse ponto de vista emblemática. Alimentam a ideia de que há capacidade sedentária no setor privado à espera dos doentes do Serviço Nacional de Saúde. Só que essa capacidade sedentária não existe. Não há médicos sem nada para fazer nos hospitais à espera que os doentes do SNS ocorram aos hospitais privados. Aquilo que a resposta política que o PSD quer dar, a única coisa que vai fazer é reforçar o poder económico do setor privado para ir buscar mais médicos ao Serviço Nacional de Saúde. Não resolve nenhum problema, mas agrava a situação do Serviço Nacional de Saúde. Mas há uma distância também entre nós grande em matéria salarial. O Sr. Primeiro-Ministro falava em campanha, em ambição, mas no programa de governo chuta para 2030
um salário médio de 1.750 euros. Ora, no acordo de rendimentos assinado por todos os parceiros sociais, com exceção da CGTP, prevê-se um ritmo de crescimento que permitirá atingir os 1.750 euros entre 2026 e 2027. O Sr. Primeiro-Ministro disse em campanha que o acordo de rendimentos tinha sido assinado sob coação e deveria ser revisto e alterado. Era importante, por razões de transparência, clarificasse já hoje o que é que quer rever no acordo de rendimentos e porque é que no programa de governo tenha apenas para 2030 o salário médio de 1.750, que no acordo de rendimentos está para 2026, 2027, se cumprirmos o ritmo de crescimento salarial. Esta era a primeira pergunta que lhe gostava de colocar. A segunda é sobre o cenário macroeconómico. O cenário macroeconómico do PST para já eclipsou-se. Não existe. O cenário macroeconómico que usou na campanha para vencer as eleições não está no programa de governo e, como já toda a gente percebeu, não estará também refletido no programa de estabilidade que vai apresentar na próxima semana. A primeira pergunta é saber se desistiu do cenário macroeconómico que suportou o seu programa em campanha eleitoral. A segunda pergunta é, se não desistiu, o que é que fará se as previsões económicas inscritas no cenário, que não têm adesão em nenhuma agência internacional, não se verificarem? Onde é que vai cortar se aquelas taxas de crescimento não se concretizarem? Vai cortar na redução de impostos? Vai cortar nas carreiras da administração pública? Vai cortar no complemento solidário para idosos? O que é que vai fazer se o cenário macroeconómico irrealista que apresentou na campanha não se concretizar ao longo dos próximos tempos? Sr. Deputado, tem a tolerância que já foi dada. Terminarei, Sr. Presidente. Bastante tolerante. Pode contar connosco para defender o regime, para defender o Estado de Direito Democrático. Pode contar connosco para assegurar uma política intemporal em matéria externa, em matéria europeia, em matéria de defesa. Não contará connosco para deslocar e transferir rendimentos da classe média para quem não precisa deles. Não contará connosco para iniciar o desmantelamento do Estado Social. Isso nunca contará connosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tem